16 de janeiro de 1220. Marrakech. Um rei muçulmano empunha sua própria cimitarra e decapita, um por um, 5 homens desarmados. Esses homens poderiam ter escolhido a riqueza. Poderiam ter escolhido o poder. Poderiam ter escolhido mulheres e honras num reino estrangeiro. Bastava uma palavra. Uma única palavra. Sim. Mas eles disseram: não. E São Francisco, ao saber da morte deles, não chorou de tristeza. Ele exultou: agora posso dizer que realmente tenho 5 frades menores. Você já se perguntou o que faz uma pessoa recusar tudo, literalmente tudo, por causa de uma fé? Não estamos falando de heróis de filme. Estamos falando de homens reais. De sangue real. De dor real. E de uma coragem que mudou para sempre a história do cristianismo. Esta é a história de São Berardo e seus 4 companheiros. Os primeiros mártires franciscanos. Homens que pregaram onde era proibido pregar. Que voltaram onde foram expulsos. Que sorriram enquanto eram torturados. E cujo sangue derramado se tornou a semente que fez nascer um dos maiores santos da Igreja, Santo Antônio de Pádua. Hoje, você vai descobrir por que 5 homens franciscanos escolheram morrer, e como essa escolha ainda muda vidas 800 anos depois. Se você busca fé autêntica, histórias reais e testemunhos que fortalecem o coração cristão, este vídeo é para você. E se essa história te tocar, deixe seu like para que ela chegue a mais pessoas que precisam conhecer esses heróis da fé. Itália, 1219. Apenas 6 anos haviam se passado desde que Francisco de Assis fundara a Ordem dos Frades Menores. 6 anos. A tinta do pergaminho papal ainda parecia fresca. Os primeiros conventos eram cabanas de palha. E já havia homens dispostos a morrer. Francisco conhecia bem esse desejo. Ele próprio tinha tentado 2 vezes alcançar o martírio. Primeiro, quis ir à Síria pregar aos infiéis. O navio naufragou nas costas da Dalmácia. Deus disse não. Depois, planejou viajar ao Marrocos para converter o poderoso Miramolino. Uma doença súbita o prostrou antes mesmo de cruzar a fronteira. Deus disse: ainda não. Francisco compreendeu. Ele não seria o mártir, mas enviaria seus filhos. No Pentecostes de 1219, diante da comunidade reunida, Francisco chamou 6 homens. 6. Não 100. Não 50. 6 escolhidos. Entre eles estava Berardo, um sacerdote de Parma, homem de oração profunda e conhecedor da língua árabe. Havia também Otão, pregador eloquente de palavras que cortavam como espadas. Pedro, jovem e fervoroso. E os irmãos leigos Acúrcio e Adilto, homens simples que trocaram o arado pela cruz. O 6º era Vitale, designado como líder. Francisco os olhou nos olhos, um por um. Não eram guerreiros. Não portavam armaduras. Apenas sandálias gastas, hábitos remendados e um crucifixo de madeira ao peito. Ide, disse Francisco. Pregai a fé católica entre os infiéis. Não temais. Se fordes dignos, Cristo vos dará a coroa. Coroa. Não de ouro. De sangue. Eles partiram a pé. Sem cavalos, sem provisões abundantes, sem mapas detalhados. Apenas a certeza de que caminhavam para algo maior que suas próprias vidas. Atravessaram montanhas. Cruzaram rios. Dormiram ao relento. Quando chegaram ao reino de Aragão, na Espanha, Vitale adoeceu gravemente. Febre alta. Corpo trêmulo. Impossível continuar. Foi então que Berardo assumiu a liderança. Não por ambição, por obediência. E os 5 seguiram em frente. Chegaram a Coimbra, Portugal. Ali, algo inesperado aconteceu. Foram recebidos pela rainha Urraca e pela infanta Sancha, irmã do rei. Mulheres de fé, que viram naqueles frades esfarrapados não loucos, mas santos vivos. A infanta Sancha, com lágrimas nos olhos, ofereceu-lhes roupas civis. Vesti-vos assim, disse ela, ou sereis mortos antes mesmo de pregar. Berardo aceitou. Não por medo, por prudência missionária.
Eles precisavam chegar vivos ao Marrocos. Morrer seria fácil. Pregar era o desafio. Descansaram poucos dias no convento de Alenquer. Rezaram. Jejuaram. Prepararam o coração. Então, vestidos como mercadores comuns, embarcaram rumo a Sevilha, capital moura, cidade de mesquitas douradas, de mercados barulhentos, de uma fé que não conhecia Cristo. Mas Berardo e seus irmãos sabiam, não iam para converter, iam para testemunhar, e se necessário, para morrer, porque só quem está disposto a perder tudo, encontra tudo. Sevilha, cidade de cúpulas reluzentes, de chamados à oração ecoando 5 vezes ao dia, de ruas estreitas onde o árabe se misturava ao espanhol. Uma cidade onde o nome de Cristo era blasfêmia. Os 5 frades caminharam pelas ruas observando tudo. Os mercados, as mesquitas, o povo. Berardo sabia que precisavam agir. Então, num gesto que hoje nos parece imprudente, mas para eles era pura obediência evangélica, dirigiram-se à mesquita principal da cidade. Entraram. O silêncio era denso. Homens rezavam ajoelhados, virados para Meca. Os 5 franciscanos avançaram até o centro. E Berardo começou a pregar. Ouvi. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele morreu por vós. Ele ressuscitou. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Os muçulmanos ergueram os olhos, incrédulos. Quem eram aqueles loucos? Otão continuou: Maomé não é profeta de Deus. O Alcorão não é palavra divina. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Silêncio. Depois, gritaria. Foram agarrados violentamente, empurrados, espancados com socos e pontapés, arrastados para fora da mesquita como cães. O sangue já começava a escorrer dos lábios de Acúrcio. Adilto tinha um olho inchado, mas nenhum deles recuou. Nenhum pediu perdão. Nenhum se calou. Foram levados até o palácio do rei Miramolino. O soberano mouro os observou com desprezo. Quem sois vós para insultar o profeta na minha cidade? Berardo, com o rosto ainda sangrando, respondeu com voz firme: Somos mensageiros do Rei dos Reis, Jesus Cristo. Viemos anunciar-vos a verdade. Só Ele salva. Só Ele é Deus. Convertei-vos e sede batizados. Miramolino sentiu a raiva subir como fogo. Sua mão foi instintivamente à cimitarra. Um movimento. E 5 cabeças rolariam ali mesmo. Mas seu filho, o príncipe, segurou-lhe o braço. Pai, não os mateis assim, sumariamente. Isso causaria conflito com os reinos cristãos. Melhor enviá-los para longe. O rei hesitou. Olhou para aqueles 5 homens esfarrapados, ensanguentados, mas de olhos brilhantes. Havia algo neles que o incomodava. Algo que ele não compreendia. Quereis ir para a África? Perguntou com ironia. Então ide. Embarcai para Marrocos. E que lá vos matem, longe dos meus olhos. Os 5 foram jogados no navio prestes a zarpar. Entre os passageiros estava o infante português Dom Pedro Fernando, irmão do rei de Portugal, que ia visitar a corte de Miramolino no Marrocos. Ele observou aqueles frades com curiosidade. Quem eram? Por que sorriam apesar dos ferimentos? Durante a travessia, Berardo conversou com ele. Explicou-lhe a missão, o chamado, o desejo de dar a vida por Cristo. Dom Pedro ficou impressionado. Não entendia completamente, mas sentia que estava diante de algo sagrado. Dias depois, o navio atracou em Marrocos. Os 5 franciscanos desceram. Pisaram em solo africano. Olharam para o horizonte dourado, para as palmeiras, para a cidade de Marrakech ao longe. Sabiam que ali, naquela terra, estava seu destino. Berardo respirou fundo. Fez o sinal da cruz. E murmurou: Senhor, seja feita a vossa vontade. Se for para morrer, que morramos bem. Se for para converter, que o façamos com amor. Mas não nos deixeis recuar. E recomeçaram. Imediatamente. Marrakech, cidade imperial, coração do poder mouro na África. Era aqui que Miramolino governava com punho de ferro. Berardo não esperou nem um dia. Na manhã seguinte à chegada,
dirigiu-se ao mercado principal da cidade. O lugar fervilhava, comerciantes gritavam preços, camelôs eram conduzidos, o cheiro de especiarias misturava-se ao suor e à poeira. Berardo subiu numa pequena elevação de pedra e começou a pregar. Povo de Marrakech, ouvi a boa nova. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, morreu por vós. Ele vos ama. Convertei-vos. Abandonai o erro de Maomé e abraçai a verdade. As pessoas pararam. Olharam. Alguns riram. Outros cuspiram no chão. Mas alguns ouviram com o coração apertado. A notícia chegou rapidamente aos ouvidos do rei. Miramolino explodiu em fúria. Outra vez. Esses loucos franciscanos outra vez. Ordenou que fossem imediatamente presos e expulsos da cidade. Guardas os agarraram, os arrastaram para fora dos muros e os jogaram na areia quente do deserto. Voltai para a vossa terra cristã. Se retornardes, morrereis. Os 5 levantaram-se, sacudiram a poeira, olharam uns para os outros e voltaram. Entraram novamente em Marrakech. Voltaram ao mercado. Voltaram a pregar. Desta vez, Miramolino não teve piedade. Mandou que fossem lançados numa cova escura e profunda, sem água, sem pão, sem luz. Ali morreriam de fome e sede. Passaram-se dias. 1 semana. 2 semanas. 3 semanas. Os guardas foram verificar. Certamente encontrariam 5 cadáveres. Mas quando abriram a cova, os 5 estavam vivos. De pé. Rezando. Mais magros, sim. Com os lábios rachados, sim. Mas vivos. E cantando. Cantavam salmos. Cantavam hinos a Cristo. Como se não tivessem passado 21 dias sem comida. Os guardas recuaram, assustados. Levaram a notícia ao rei. Miramolino, pela primeira vez, sentiu algo que nunca sentirá diante de prisioneiros: espanto. E uma pontinha de medo. Tirai-os dali. Levai-os comigo na campanha militar. O rei precisava marchar com seu exército para reprimir rebeldes no interior. Decidiu levar os 5 franciscanos consigo, talvez para vigiá-los, talvez porque algo neles o intrigava. O infante Dom Pedro Fernando também acompanhava a expedição. Durante a marcha pelo deserto, o exército ficou sem água. Homens e cavalos começavam a desfalecer sob o sol escaldante. A situação era desesperadora. Foi então que Berardo pediu uma pá. Cavou. E cavou. E de repente, água doce começou a jorrar da areia. Uma fonte. Abundante. Cristalina. No meio do deserto. Os mouros ficaram boquiabertos. Murmúrios corriam entre os soldados. Esses homens têm poder divino. Seu Deus os protege. Berardo e seus irmãos não pararam de pregar. Ao redor das fogueiras, à noite, falavam de Cristo. Explicavam o Evangelho. Confrontavam o Islã. Miramolino, furioso, mandou que fossem flagelados publicamente. Chicotes de couro rasgaram suas costas. Sangue escorria. A dor era insuportável. Mas eles não gritavam. Não rogavam misericórdia. Rezavam. Então veio a tortura mais cruel. Foram arrastados pelas ruas. Jogados sobre cacos de vidro e pedaços de vasos quebrados espalhados no chão. A pele de suas costas, peito e pernas era dilacerada. Depois, os verdugos derramaram sobre as feridas abertas sal, vinagre e óleo fervente. A dor era indescritível, inimaginável. Mas Berardo, com o rosto transfigurado, murmurou: Senhor Jesus, vós fostes flagelado por nós. Agora somos flagelados por vós. Seja feita a vossa vontade. Os mouros, até os mais cruéis, ficaram impressionados com tamanha fé. Miramolino também. Ele não compreendia. Como podiam suportar isso? E então, o rei mudou de estratégia. Se não podiam ser quebrados pela dor, talvez pudessem ser seduzidos pelo prazer. Miramolino olhou para os 5 homens diante dele. Estavam destroçados. Feridas abertas cobriam seus corpos. Mal conseguiam ficar de pé. Mas seus olhos continuavam firmes. O rei sentou-se no trono. Respirou fundo. E decidiu tentar algo diferente. Berardo,
chamou, usando pela primeira vez o nome do líder franciscano. Ouvi-me bem. Berardo ergueu o olhar. Sois homens corajosos. Isso eu reconheço. Mas sois também tolos. Morreis por nada. Por um Deus que não vos socorre. Por uma fé que não vos dá nem pão, nem água, nem paz. O rei fez um gesto. Portas se abriram. Entraram servos carregando baús de ouro e prata. Moedas tilintavam. Joias brilhavam à luz das tochas. Tecidos de seda, vasos preciosos, taças incrustadas de pedras raras. Tudo isso pode ser vosso, disse Miramolino. Riqueza. Mais do que podeis imaginar. Nunca mais passareis fome. Nunca mais sofrereis. Os 5 olharam para o ouro. Depois olharam uns para os outros. Silêncio. O rei continuou. Há mais. Outro gesto. Outra porta se abriu. Entraram 5 jovens mulheres. Belas. Adornadas com véus de seda, pulseiras de ouro, olhos pintados. Caminharam lentamente até ficarem diante dos franciscanos. Estas serão vossas esposas, declarou o rei. Tereis família, filhos, amor, prazeres, tudo o que um homem deseja. Acúcio baixou os olhos. Não por tentação, por respeito àquelas mulheres. Miramolino levantou-se do trono e desceu os degraus. Aproximou-se de Berardo. E há ainda mais, disse, agora quase sussurrando. Honra, posições elevadas em meu reino. Sereis conselheiros, governadores, homens respeitados. Vossos nomes serão lembrados, não como mártires, mas como sábios. O rei fez uma pausa. Olhou nos olhos de Berardo. Tudo o que precisais fazer é uma única coisa. Simples. Pronunciai a charrada. Não há Deus senão Alá, e Maomé é seu profeta. Apenas isto, e tudo será vosso. Silêncio absoluto. O coração de Miramolino batia acelerado. Pela primeira vez, ele queria que aqueles homens aceitassem. Não apenas para vencê-los, mas porque, de alguma forma, ele os admirava. Berardo deu um passo à frente. Suas pernas tremiam de fraqueza, mas sua voz saiu firme como rocha. Fica com o teu dinheiro. Fica com as tuas mulheres. Fica com as tuas honras. Berardo olhou diretamente nos olhos do rei. Nós renunciamos a todos os bens passageiros deste mundo por amor a Cristo. O que nos ofereces dura apenas alguns anos. O que Cristo nos promete dura para sempre. Otão avançou também, mesmo com as feridas abertas nas costas. Escuta bem, Miramolino. Enganas-te se pensas que com tuas promessas conseguirás fazer fraquejar a nossa determinação. Sua voz ecoou pelo salão. Não sabes que Deus vela continuamente por nós? Somos soldados intrépidos de Jesus. Estamos dispostos a morrer no campo de batalha antes de desertar da cruz de Cristo. E então, Otão pronunciou as palavras que marcariam para sempre aquele momento. O nosso sangue, derramado por uma causa tão santa e tão nobre, será semente de novos cristãos. Pedro, Acúcio e Adilto, mesmo em silêncio, acenaram com a cabeça. Estavam unidos. Até o fim. O rosto de Miramolino se transformou. A admiração deu lugar à fúria cega. Ele sentiu-se humilhado, rejeitado, desafiado diante de sua própria corte. Levai-os daqui, rugiu. Lançai-os novamente na prisão, que apodreçam nas trevas. Os 5 foram arrastados, jogados numa masmorra fria e escura, algemados, separados uns dos outros. Mas mesmo ali, nas trevas, eles cantavam. Cantavam hinos, rezavam o Pai Nosso, recitavam salmos. O Senhor é minha luz e minha salvação, de quem terei medo? E naquela noite, sozinho em seu palácio, Miramolino não conseguiu dormir, porque pela primeira vez na vida, ele havia encontrado homens que não temiam a morte. E isso o aterrorizava. 16 de janeiro de 1220. Amanhecer em Marrakech. Miramolino não dormira. A raiva consumia seu peito como brasa viva. Aqueles 5 franciscanos o haviam humilhado, desafiado, rejeitado. E pior, não conseguia tirá-los da mente.
Como podiam recusar tudo? Ouro, mulheres, poder. Como podiam escolher a dor? Mandou que os trouxessem à sua presença uma última vez. Vieram, descalços, seminus, cobertos de feridas. Os olhos fundos, os lábios rachados, os corpos exaustos de tanto sofrimento. Mas ainda de pé, ainda firmes. Última chance, disse o rei, a voz rouca de ódio contido. Renunciai a vosso Cristo. Pronunciai a charrada. Ou morrereis agora. Berardo deu um passo à frente. Olhou para seus 4 irmãos. Eles acenaram. Estavam prontos. Virou-se para o rei. Fazei o que tendes de fazer. Não abjuraremos de nossa fé. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Só Ele salva. Só Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Agora e para sempre. Silêncio. Miramolino levantou-se do trono. Sua mão tremia, não de medo, mas de fúria incontrolável. Puxou a cimitarra. A lâmina brilhou à luz da manhã que entrava pelas janelas do palácio. Então morrei como cães. Ele desceu os degraus. Caminhou até Berardo. Ergueu a espada. E com um golpe violento, abriu uma brecha profunda na cabeça do sacerdote. Berardo cambaleou. Sangue jorrou. Mas antes de cair, murmurou: Pai, perdoai-lhe, não sabe o que faz. E desabou. Miramolino, enlouquecido, avançou para Otão. Outro golpe. Outro corpo que tombava. Depois Pedro. Depois Acúrcio. Depois Adilto. Um por um. Quando o último corpo caiu, o rei ainda não se satisfez. Pegou 3 cimitarras e cravou-as nas gargantas dos 5, como quem tenta apagar até o último suspiro daquelas vidas. O chão do palácio ficou vermelho. Vermelho de sangue. Vermelho de martírio. Os cortesãos presentes ficaram em silêncio. Alguns mouros, secretamente, sentiram algo estranho no peito. Não era admiração. Era temor. Porque aqueles homens morreram sorrindo. Naquele exato momento, a 1000 quilômetros dali, em Portugal, a infanta Sancha estava ajoelhada em seu quarto, rezando. De repente, viu 5 luzes, 5 almas, subindo como chamas douradas em direção ao céu. Ela compreendeu imediatamente. Os 5 mártires haviam consumado o sacrifício. Lágrimas correram por seu rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alegria, de certeza, de fé. Porque ela sabia, aqueles homens não tinham perdido. Tinham vencido. Dias depois, o infante Dom Pedro Fernando conseguiu resgatar os corpos. Com o risco da própria vida, levou as relíquias de volta a Portugal. Quando o cortejo fúnebre chegou a Coimbra, uma multidão se reuniu. Sinos tocaram. Incenso subiu. E algo extraordinário aconteceu. Entre a multidão estava um jovem cônego agustiniano de 25 anos. Fernando Martins de Bulhões. Ele viu os corpos dos 5 mártires. Viu as feridas. Viu o testemunho silencioso daquela entrega total. E algo se quebrou dentro dele. Ele percebeu que sua vida contemplativa, segura, confortável nos claustros agustinianos, não era suficiente. Aqueles 5 homens haviam dado tudo. E ele? O que estava dando? Naquele dia, Fernando tomou uma decisão que mudaria a história da igreja. Deixaria os cônegos agustinianos. Entraria para os franciscanos. E buscaria também o martírio. Ele trocou de nome. Passou a se chamar Antônio. Tentou ir ao Marrocos, mas adoeceu no caminho e foi reconduzido à Europa. Mas Deus tinha outros planos. Aquele jovem que queria morrer como Berardo, tornou-se Santo Antônio de Pádua, um dos maiores pregadores, teólogos e santos de todos os tempos. O sangue dos 5 mártires tinha se tornado semente. E que fruto deu! Quando São Francisco soube do martírio, não chorou. Ele exultou. Agora posso dizer que realmente tenho 5 frades menores. Porque ele sabia, a missão franciscana não era conquistar o mundo. Era dar a vida por Cristo. E Berardo, Otão, Pedro, Acúrcio e Adilto tinham cumprido perfeitamente essa missão. Em 1481, o Papa Sisto IV os canonizou. Suas relíquias permanecem em Coimbra até hoje, veneradas por milhares. E seu testemunho continua vivo.
800 anos se passaram. Os nomes de reis mouros foram esquecidos. Impérios desapareceram. Cidades mudaram de mãos. Dinastias caíram. Mas Berardo, Otão, Pedro, Acúrcio e Adilto continuam vivos. Vivos na memória da Igreja. Vivos nos corações dos franciscanos. Vivos em cada missionário que parte para terras distantes. Vivos em cada cristão que escolhe Cristo acima de tudo. Porque eles provaram uma verdade que o mundo teima em negar. Há algo pelo qual vale a pena morrer. E esse algo é alguém. Jesus Cristo. Aqueles 5 homens poderiam ter voltado para a Itália após a primeira expulsão. Poderiam ter aceitado as riquezas do sultão. Poderiam ter mentido, fingido converter-se e depois fugir. Mas não o fizeram. Porque sabiam que uma fé que negocia não é fé. Uma fé que se curva diante do poder, do dinheiro, do prazer, é apenas conveniência. Eles escolheram a cruz. E a cruz os escolheu. Hoje, quando olhamos para o mundo, para a perseguição aos cristãos, para o relativismo, para o medo de assumir publicamente a fé, precisamos lembrar desses 5 homens. Eles não tinham igrejas poderosas. Não tinham exércitos. Não tinham mídia. Tinham apenas Cristo. E isso bastou. O sangue deles regou a terra. E dessa terra nasceu Santo Antônio de Pádua. E de Santo Antônio, quantas outras vidas foram tocadas? Quantos convertidos? Quantos santos inspirados? O sangue dos mártires nunca é derramado em vão. Otão estava certo quando disse ao sultão: nosso sangue será semente de novos cristãos. E foi. E continua sendo. Então, hoje, eu te pergunto: se São Berardo estivesse diante de você agora, o que ele diria? Talvez algo assim: irmão, irmã, pelo que você está vivendo, o que você não abre mão por causa de Cristo? Você o ama a ponto de recusar o mundo? Ou você negocia sua fé quando fica inconveniente? Essas perguntas doem, mas precisam ser feitas. Porque a fé que não custa nada, também não vale nada. São Berardo e seus companheiros nos mostram que seguir Cristo de verdade exige tudo. Não necessariamente o martírio físico, mas o martírio diário. Morrer para si mesmo, para o orgulho, para o conforto, para o medo do que os outros vão dizer. Se essa história te tocou, não guarde para si. Compartilhe este vídeo. Deixe seu like para que chegue a mais pessoas que precisam conhecer esses heróis da fé. Escreva nos comentários: qual parte da história de São Berardo mais te impactou? Foi a coragem, a recusa às riquezas, o milagre da água no deserto, ou a conversão de Santo Antônio? Quero ler seu testemunho. E se você quer conhecer mais histórias assim, de santos reais, de fé verdadeira, de vidas que mudaram o mundo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque essas histórias não podem ser esquecidas. São Berardo, Otão, Pedro, Acúrcio e Adilto, rogai por nós.